Amém, glória a Deus. Muita alegria de estar aqui falando sobre missões. Amém. E eu vou falar sim sobre missões, mas eu quero falar sobre missões Aleluia. apontando para vocês que ajudam os missionários. Aleluia. Porque missões não é só quem vai lá fazer missões, missões somos nós também que estamos ajudando financeiramente com orações. Amém. Né? E eu tenho uma palavra de Deus para você nessa manhã. Uma palavra bem profética e de honra para vocês que ajudam os missionários. Que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 8. Se vocês quiserem ficar de pé, então a gente pode ficar de pé, a gente lê o texto todo, mas depois vocês não fechem, tá? A gente vai estudá-lo, tá bom? Vamos lá, ó. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1 em diante, diz assim: Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos e graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a reconhecer a Tito, que como começou, assim também complete essa graça entre vós. Como também em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra como no saber e com todo o cuidado. E em nosso amor para convosco, assim também abundeis nessa graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiastes, não só a prática, mas também o querer, convém isto. Completai agora a obra começada, para que, assim como revelaste prontidão no querer, assim aleveis o termo, segundo as vossas posses. Porque se a boa vontade será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância. No presente, a falta daqueles que, de modo que a abundância daqueles que venham a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Amém. Vamos então estudar essa passagem? Podemos sentar? É um texto que eu vou dar uma passada bem rápida, tá? Mas bênção para as nossas vidas, tá? Vamos lá. Paulo ele tinha feito uma ideia para ajudar as igrejas de Jerusalém. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 16, a partir do verso 1. E ele começa a fazer uma campanha de coleta para as igrejas. E claro, a gente pode aplicar esse princípio também para aqueles que vão fazer coleta, como o que a gente está fazendo hoje aqui, para ajudar aqueles irmãos que estão, não em Jerusalém, mas na Bolívia, né, em outros lugares que estão espalhados. E aí Paulo fala no versículo 1 assim, ó: Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus. Nós costumamos dizer que nós estamos debaixo da graça, e realmente estamos debaixo da graça. Aleluia. Mas Paulo vai dizer que estar debaixo da graça, ele vai dar o testemunho da igreja de Macedônia da seguinte maneira. Olha como que Paulo também entende o que é estar debaixo da graça, versículo 2. Porque no meio de muita prova de tribulação, a igreja da Macedônia estava vivendo momentos de prova, momentos de não apenas tribulação, mas ele diz de muita tribulação, e nós falamos muito sobre isso domingo passado. A igreja de Macedônia vivia em situações de provação e de muita tribulação. Mas é justamente no momento de provação e de muita tribulação que superabundou a graça de Deus. Olha o que diz o texto: manifestaram abundante alegria. Aleluia. Olha que coisa. Igreja que passa, não é um irmão, é a igreja da Macedônia. Uma igreja que estava passando por provação
e muita tribulação, mas havia abundância de alegria. Você olhava para os irmãos, você não via ninguém triste. Você olhava para os irmãos, você não via ninguém murmurando. Você não via ninguém reclamando. Você não via ninguém chateado. Você via irmãos com abundância de alegria. Aleluia. Uma igreja que você olhava para ela e via fruto do Espírito, que é o quê? Alegria. Fruto do Espírito. Mas não somente isso. Não era só aprovação e muita tribulação, mas profunda pobreza. Ó, tem gente que acha que viver na pobreza é mão do diabo, né? Não é não. Como que é mão do diabo? Se não, a igreja de Macedônia, Paulo não ia dizer que estava abundante graça, abundante alegria. Porque a gente, às vezes, compara a nossa vida com outras pessoas, só que Deus tem uma vida para cada um. Amém, é verdade. A Bíblia fala em Provérbios 22, como é que é? O rico e o pobre se encontraram, e a ambos fez o Senhor. O que Deus não quer é que ninguém vive mendigando o pão. Aí não. Mendigar o pão, não. Mas Deus pode colocar pessoas para ser doutores e Deus pode colocar pessoas para serem carpinteiros. Amém. Aleluia. Né? Você imagina um mundo onde não há ninguém que faça aquele que a gente chama de trabalho sujo, que limpe o esgoto, né? Ou que venha varrer a rua. Como é que seria a nossa vida? Então Deus dá talentos para cada um. Eu conheço uma pessoa que é da minha família que ele tem o maior prazer em dizer que é lixeiro. E se aposentou como lixeiro. E sustentou a família com dignidade, sustentou os seus filhos que fizeram faculdade, se tornaram professores, e super tranquilo, sem vergonha nenhuma. Por quê? Porque foi um talento que Deus deu para ele. Se você for ler lá em Gênesis, no início da criação de tudo, Deus vai colocar pessoas com dons de música, pessoas com dons de carpintaria, com dons para trabalhar com ferro, diversos dons. Agora, quem é orgulhoso e presunçoso vai trabalhar com o quê? Com preconceito. E a gente não pode trabalhar assim. Quem é que trabalhava com preconceito? Pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Quem saiu de Nazaré? Jesus. Né? Pode sair alguma coisa boa de lá? Pode, claro que pode. Por que pode? Porque os pobres sempre tendes convosco. Então, pessoa viver, né, com R$1 milhão por mês e viver com um salário mínimo, não é sinal de que aquela pessoa é mais próspera ou não. Porque a igreja de Macedônia, eu tenho certeza que ela vivia com menos do que um salário mínimo, mas ela vivia na abundante graça. Amém. Porque não é o ter, é o ser. Amém. O ser é maior do que ter. Agora sim, eu vou orar muito para que você venha ser próspero, para que Deus abunde na sua vida. Mas você vai viver da maneira em que Deus quer que você viva. Tá? Então, olha só. Profunda pobreza está escrito na sua Bíblia, né? Teologia da prosperidade não pega em mim, não. Mas não pega mesmo, né? Profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Era uma igreja que você olhava para ela e via assim, o camarada não tem carro, o camarada não faz viagens para internacional, a pessoa não tem aquela tela plana, aquela TV de tubo, mas sempre na hora de ajudar o próximo ele está lá. Aleluia. Não é pão duro, não fica contando moedinha, centavo por centavo, ele dá com o coração deliberado, abundante graça na vida daquela pessoa. Aí sobre aquela pessoa, o que acontece? Aquele que tem muitas posses, dor de cabeça, depressão, ansiedade, não consegue dormir direito. Mas o outro que às vezes é um assalariado, dorme bem, é feliz. Amém. Não falta nada na vida dela, tem até o suficiente para ajudar o outro. É verdade. Aí, por isso que Tiago fala que Deus tem escolhido os pobres desse mundo para serem ricos na fé e herdeiros de um mundo que ele tem prometido. Aleluia. Porque o nosso reino, afinal, não é desse mundo. E pegue isso que eu estou falando para você, porque quem vive com essa perspectiva não vive ansioso. Sabe por quê? Porque ele sabe que tudo que ele tem é Deus quem dá. Amém. Ele não vive ansioso. Ele não vive assim, caramba, será que amanhã eu vou conseguir aquele carro do ano zerinho? Será que eu vou conseguir trocar toda a mobília da minha casa? Que tem gente que é assim, todo ano tem que mudar a mobília da casa.
né? Mas não, ele fica ansioso, ele anda, conforme Jesus falou, não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que haveis de comer, nem pelo que haveis de beber, nem pelo vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Aí vai dizer, não são assim os ímpios? Os ímpios andam assim, preocupados com o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir. Vocês não. Vocês vão buscar em primeiro lugar o reino de Deus e essas outras coisas vão ser acrescentadas para você. E a igreja de Macedônia andava assim. Aí no verso 3 vai dizer, porque eles, testemunho eu, Paulo feliz da vida, escrevendo sobre eles, na medida de suas posses e mesmo acima da sua posse. Ou seja, eles não tinham condição de... Ele, por exemplo, vamos supor, eu tenho aqui no meu bolso 50 reais, mas eu só posso dar 20. Mas eu vou dar 30. É porque no meu coração tem abundância de graça. Eu vou dar 30. Deus é o meu provedor. A gente não prega que Deus é o provedor? Então vamos embora. Então ele estava dando acima das suas posses. É o que Paulo fala. Se mostraram o quê? Voluntários. Não tem pressão. Se você der, você vai ser abençoado. Eles já sabem disso, o princípio já está dentro do coração deles. Amém. É voluntário. Não precisava fazer pressão. Era algo que eles faziam. Se ninguém falasse nada, eles iriam fazer de qualquer jeito. Pedindo-nos com muitas orações, rogos e graça de participar e dar assistência aos santos. Ou seja, por favor, deixa eu ajudar, eu quero ajudar. Não, mas o culto de missões é só na terça-feira. Não, eu sei que hoje é quarta, mas eu quero ajudar hoje. E eles ficaram aqui rogando, deixa eu ajudar, eu quero ajudar. Eu sei que é pouco, mas esse pouco vai ser muito na mão daquela pessoa. Aleluia. Olha que coração da igreja macedônia. Tribulação, provação, profunda pobreza, mas mesmo assim eles queriam ajudar. Era uma igreja generosa. E Paulo, feliz da vida, dando testemunho. E esse testemunho chegou até nós. Esse testemunho chegou até nós. A graça, olha o que eles dizem. A graça de participarem. Você que participou hoje, você participou debaixo de uma grande graça na sua vida. Amém. Foi pouquinho, mas você de repente deu acima do que você poderia dar. Veio com alegria. Então houve na sua vida graça. Houve um favor imerecido sobre a sua vida. Não pensa que Deus fechou os olhos para a sua oferta, não. Não pensa que Deus... O que é essa moeda de uma viúva pobre? Não, é a maior oferta que você deu. Aleluia. Deus não está olhando a quantidade, Deus está olhando a qualidade do ofertante. Aleluia. Eu quero participar dessa graça. Eu fico feliz porque eu participei dessa graça hoje de manhã. Glória a Deus. Eu participei dessa graça. E eu tenho certeza que você participou dessa graça em ajudar os missionários. No versículo 5 diz assim, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmo. Ou seja, Paulo esperava uma coisa, mas eles deram muito mais além. Mas quando eles fazem isso, eles não estão fazendo para o homem. Olha o que diz o texto. É primeiro para o Senhor. Aleluia. É para o Senhor. Aí diz, para o Senhor, depois a nós. Ah, eu não vou ajudar o missionário. Você vai ajudar o missionário, mas quando você faz isso, primeiro é para Deus. Lembra de Mateus 25? Estive com fome e me deste de comer, estive com sede e me deste de beber, estava preso e me visitaste. Senhor, quando nós fizemos isso, quando vocês fizeram a eles, vocês fizeram a mim. Vocês fizeram a mim. Então, quando você faz essa oferta de generosidade voluntária, debaixo da graça, você não faz para o pastor, você não faz para o missionário. Vai desencadear neles, mas primeiro é para o Senhor. Aleluia. Por isso que a oferta ela tem que ser de coração, porque se Deus não receber, não adianta. Porque primeiro vai para Ele. Ele é quem recebe primeiro. Então, vamos lá. Depois a nós, pela vontade de Deus. Ou seja, o que você fez é pela vontade de Deus. Tá?
O que nos levou, versículo 6, o que nos levou a recomendar a Tito, que começou, assim também complete essa graça entre vós. Ou seja, olha só, começou lá na Macedônia, mas eu quero que essa graça chegue aqui em Corinto também, porque o que tinha de crente avarento em Corinto, ou igreja problemática, a igreja de Corinto. Que igreja problemática, uma igreja assim, ó. Depois você lê Coríntios 9, 1 Coríntios capítulo 9, você vê como é que Paulo dá uma lambada nesse pessoal. Murrinho, não ajudava em nada, nada. Aí Paulo escreve dando testemunho da igreja de Macedônia para que a igreja de Corinto aprenda a como ser generosa. Aí ele fala, começou lá, mas Tito ensina a igreja aí de Corinto que comece a fazer assim também. Que eles aprendam a ser como a igreja de Macedônia, que eu estou dando um testemunho. Aí no versículo 7, como porém em tudo manifestais superabundância, olha só gente, que palavra, tanto na fé. O que você fez hoje? Debaixo da graça, mostrou a abundância da sua fé. Isso é fé, irmãos. Porque você está ajudando para que a palavra venha a ser pregada. Olha o que diz o texto. Tanto na fé, na palavra como no saber. E em todo o cuidado, ou seja, com todo o carinho, com todo o amor. Que aquilo que eu ouvi a oração é pouquinho que vocês dão, mas amém. É a igreja de Macedônia pura isso daí. Né? Mas é com amor. É com graça. É com generosidade, é com cuidado. Aí ele vai dizer, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nessa graça. Isso é graça, irmão. Quando você ajuda financeiramente, é graça. É um princípio bíblico que se a igreja entendesse, ela ia viver debaixo de uma prosperidade como ela nunca viveu antes. Só que a igreja de hoje não entende. Acha que quando a gente fala de dinheiro, é cão guloso, para sustentar pastor, não sei o quê. Não. Isso é um princípio bíblico. Quando você tem um coração generoso para dar, você é mais bem-aventurado, porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Essa igreja era bem-aventurada. A igreja de Corinto não. A igreja de Corinto é uma bagunça. Na hora da Santa Ceia, cada um comia na hora que queria. O pessoal não tinha ordem, não tinha decência. Paulo teve grandes problemas com a igreja de Corinto. A igreja de Corinto tinha uma birra com Paulo. Aí Paulo fala assim, Corinto, de muita boa vontade me gastarei pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, eu seja o menos amado. Sabe o que está dizendo? Tá bom, Coríntios, mesmo que vocês não me amem, eu vou te amar mais e mais. Vamos lá. Versículo 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Sabe o que está citando aqui? É Filipenses 2. Porque mesmo sendo forma de Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas tornou-se na semelhança dos homens. E sendo-se achado na forma de homem, de servo, ele obedeceu e foi obediente até a morte e morte de cruz. Sabe o que está dizendo? Que Jesus, ele tinha toda aquela glória, ele era em forma de Deus, ele era espírito, mas ele se humilhou, se tornou a semelhança de homem, veio aqui à terra, começou a suar, começou a ter bafo quando acorda. Sabia que ele não tinha bafo quando acordava? Começava a ficar fedendo de suor. Se tornou homem, se humilhou. Mas ele se tornou pobre, na semelhança dos homens, para que quando ele ressuscitasse, fosse para o céu, ele nos viesse colocar abundância do Espírito Santo dentro de nós. Agora nós somos ricos também. Aleluia. Ou seja, quando nós fazemos isso, nós estamos nos tornando semelhantes a Jesus, que é o que nós ensinamos no domingo passado. Versículo 10. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer. Convém isto. Ou seja, eu pratico não é porque o Igor mandou, não é porque o pastor mandou. Eu pratico porque faz parte do meu querer. Eu quero fazer isso.
Eu pratico porque eu quero, não é porque estão me mandando, né? Versículo 11. Completai agora a obra começada, para que assim como revelaste prontidão no querer, assim a leveis a termo. Ah, tá bom. Quem quer aqui abençoar a obra? Eu quero. Então leve a termo, faça isso. Faça isso, né? Leve a termo. Segundo o quê? As vossas posses. Porque você não pode ser irresponsável. Você tem família para cuidar, né? Tu não pode chegar lá, vou dar todo o meu salário, aleluia, glória a Deus. Aí tu não vai ter o que comer, pô. Aí não é agir pela fé, é agir pela falta de sabedoria. É cada um segundo as suas posses. Agora, se Deus mandou dar tudo, aí é você e Deus. Deus mandou, a gente vai ver se Deus mandou, não mais na frente. Mas na frente a gente vai ver se foi Deus que mandou ou não. Né? Se agiu na carne, na emoção, foi Deus que mandou. Porque se Deus mandou, Ele vai prover. Amém. Né? Versículo 13. Porque não é para que outros tenham alívio e vós sobrecarga. É o que está dizendo. Não é para que todo mundo tenha alívio e você fique lá, eu vou ajudar o outro porque eu sou tão santo. Que eu já vi gente assim, eu sou tão santo, ajudo tantos outros, mas aí não tem um arroz em casa, não tem um feijão. Aí não adianta, pô. Né? Não adianta você querer aliviar o outro e você ficar na sobrecarga. Seja sábio. Né? Você vai ajudar conforme a sua posse. Né? Mas para que haja o quê? Igualdade. Aí sim, né? Você vai ajudar e vai todo mundo ficar bem. Você ajuda o outro fica bem e você também. Senão daqui a pouco até ele vai ter que estar te ajudando com o que você ajudou ele. Né? Não adiantou nada. Né? Suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta. E assim haja igualdade. Então todo mundo vai ajudar, todo mundo vai ser próspero e ninguém vai dizer que está faltando nada. Por quê? Porque a igreja ela ajuda a todos e a todos tem em abundância. Todo mundo tem igualdade. Isso é igreja. Né? Agora para fechar, que elas terminam? Só para poder fechar aqui, irmão, vai fechar mesmo, hein? Tá aí Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Depois dessa palavra, irmãos, fala para os seus amiguinhos, para os irmãos, que a gente tem que ver esse culto enchendo aqui, né? Porque tem que abundar graça na vida da igreja. Vamos lá, Filipenses capítulo 4, versículo 10. Vamos ler. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vós faltava oportunidade. Ou seja, havia uma igreja que ainda não tinha ajudado Paulo na questão missionária. Mas agora ele ficou alegre porque abriu-se porta para que aquela igreja pudesse ter a oportunidade de abundar graça na vida dela também. Aí Paulo fala, agora eu estou feliz com vocês, porque abriu essa oportunidade para vocês. Né? Então, às vezes você, de repente, nunca deu uma oferta missionária, mas essa manhã abriu-se uma oportunidade para abundar essa graça na sua vida. Né? Versículo 11. Digo isto não por causa da pobreza. Olha aí, gente, de novo, era impressionante, né? O pessoal que é mais pobre que é o que é mais voluntário. É verdade. Eu sempre vi isso. A igreja que tem mais necessidade é a que mais ajuda. É impressionante. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Né? Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto na fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso o quê? Eu posso passar por todas essas coisas e o Senhor me fortalece, tanto na riqueza quanto na pobreza. Ou seja, eu sou experimentado em tudo isso. Independente da situação onde eu estou, eu não abandono Deus, Ele me fortalece. Tá? Versículo 14. Todavia, fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. Ou seja, Paulo também passava por tribulação financeira, hein? Paulo passava por tribulação financeira. Não pensa que não, porque ele passava. Porque, como eu falei, tinha igreja que não ajudava Paulo.
fazia vista grossa para Paulo. Mas ele vai dar o testemunho disso agora, olha só. E sabeis também vós, ó filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber. Você vê que tinha igreja que não ajudava Paulo. Impressionante isso, né? Senão unicamente vós, outros. Igreja de Filipenses e a igreja de Macedônia ajudavam Paulo, né? Sobre essas igrejas, Paulo dá testemunho que havia abundância e graça sobre eles. Olha só. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, ou bastante as minhas necessidades. Por que mandava para o apóstolo Paulo em Tessalônica? Depois você vai ler lá em Tessalônica, você vai ver que Paulo dá uma repreensão no capítulo 3 de 1 Tessalonicenses, que não havia gente trabalhando em Tessalônica. O pessoal não gostava de trabalhar lá. Aí Paulo, o que ele fazia? Para não pegar a oferta da igreja de Tessalônica e ser mau exemplo, ele passou a trabalhar para dar exemplo para os membros de Tessalônica para que eles pudessem também trabalhar. Tanto é que ele fala no capítulo 3, versículo 10, quem não quer trabalhar, não coma. Ah, se não quer trabalhar, também não vão comer. Aí Paulo abriu mão da oferta para trabalhar, para dar exemplo para os cabras passarem a trabalhar também. Aí ele estava passando necessidade. Nesse momento, a igreja de Macedônia chegou junto. Tá bom, Paulo, trabalha, mas a gente vai te honrar. Vai honrar pelo seu trabalho, porque isso é princípio de honra. Aí, versículo 17. Não que eu procure donativo. Paulo não estava à procura de dinheiro. Paulo era um homem desprendido de dinheiro. Ele não queria saber de dinheiro, né? Mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Ele estava se importando com a alma da pessoa. A gente sabe que Paulo não se importava com dinheiro, mas, gente, pelo amor de Deus, o cara está passando necessidade. Onde é que está o amor? A igreja tem que ter consciência disso. Ah, aquele camarada, aquele missionário ali não está preocupado com dinheiro. Como que não? Ele não está preocupado com o donativo, ele está preocupado com o crescimento espiritual. Mas temos que ter cuidado com aqueles a quem a gente envia. É responsabilidade da igreja. Versículo 18. Recebi tudo e tenho abundância. Tá vendo? Ó? Ele não se preocupava, pregava a palavra, aí Deus supria ele. Ele não vivia ansioso. Ele não vivia preocupado. Ele fazia a obra e deixava Deus suprir as necessidades dele. Ó. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido. Desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte. Aí olha como ele vai dizer como que Deus enxerga a oferta dos irmãos. Como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Aleluia. A sua oferta que você deu hoje para os missionários é um aroma suave, sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então não é dar dinheiro, não é isso, irmãos. Abra a mente, né? Que Deus possa mostrar para você que isso é viver debaixo da graça de Deus. Que isto é viver debaixo de abundância de graça. Isto é sacrifício agradável. Deus, ele olha para aquele ali, é como se fosse cheiro. Ele vai... aprazível, ele está recebendo a sua oferta. Ele recebe a oferta, né? Aí, versículo 19, a promessa para você nessa manhã. E o meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, Paulo, ele recebia aquelas ofertas, mesmo ele andando ansioso, mas ele sabia que ele recebia porque era Deus quem supria as necessidades dele. Então, que você, nessa manhã, você, com essa mensagem, você sabe que quando você ofertou, e não é somente uma oferta de hoje, mas especificamente a palavra voltada para hoje, você está fazendo isso porque há abundante graça na sua vida, generosidade, amor, cuidado, carinho, zelo, sacrifício aprausível a Deus, um sacrifício com cheiro suave, libação com oferta que Deus se agrada. Amém? Vamos orar então, para a gente estar finalizando?
É uma bênção de abundante graça na sua vida. Você ofertou com generosidade e haverá sobre a sua vida maior bênção, porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Não vai te faltar coisa alguma, porque o Deus que supre as necessidades suprirá todas as vossas necessidades. A Ele glória e honra, poder. Senhor, em nome de Jesus, oramos neste momento, Pai, para que o Senhor venha receber, já recebeu, e agradecemos por o Senhor ter recebido essas ofertas, esses donativos, Senhor, como a igreja de Macedônia, Pai. Mesmo nós passamos hoje, Senhor, por momentos de pandemia, de tribulação, de prova, ou muitos, Senhor, vivem ou de pensão, ou vivem, Senhor, de um salário mínimo, não importa, é sobre esses que o Senhor vai colocar abundante graça, é sobre esses que o Senhor vai fazer suprir as necessidades, vai dar além daquilo que eles precisam e necessitam, porque quem tem para si, tem somente para si, mas quem tem para dar para o outro, dê para si e para dar para o outro. Nunca falta na sua casa. Então, Deus, que haja alegria, que haja abundante alegria, Senhor. Que quando eles olharem para a sua casa, que humilde que for, que eles possam glorificar a Deus, porque foi Deus quem deu. Foi Deus quem deu. Que não haja murmuração. Que não haja pessoas comparando um com o outro, não, que cada um viva segundo o que Deus colocou para que nós vivêssemos, com alegria, com singeleza de coração, um semelhante ao outro em amor, sem facção, sem divisão, sem honrar quem tem mais e honrar menos quem tem menos. Não, nós aqui tratamos todos iguais no Senhor, Pai. Que essas ofertas, ao chegarem lá na Bolívia ou em outro qualquer lugar, nesses campos, que venham chegar com prosperidade. Que o Senhor venha multiplicar. O Senhor tem poder para multiplicar essas ofertas, Senhor. E manter. Igreja missionária é uma igreja que está sobre abundante graça. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.